Olá, alunos, sejam bem-vindos. É um prazer estar aqui novamente com vocês. Essa é a nossa terceira aula do curso de eletromagnetismo e nessa aula estudaremos os tópicos restantes relacionados ao magnetismo e na próxima e última aula, a parte de transformadores, encerramos o curso. Aviso que o fórum Tira Dúvidas já está no ar e caso vocês tenham dúvida, possam ir lá que irei respondê-las. Nas últimas aulas falamos de eletroestática e sobre os tópicos iniciais relacionados a magnetismo. Agora vamos falar sobre magnetismo e circuitos magnéticos. Essa é uma parte da matéria onde entenderemos como o magnetismo é aplicado em máquinas elétricas. Máquinas elétricas são dispositivos que transformam a energia proveniente de uma fonte primária em energia elétrica. As fontes primárias entregam à máquina energia mecânica ou para que seja transformada em energia elétrica pela máquina. Então vamos lá. Solenoide. Solenoide é uma bobina longa obtida por um fio isolado e enrolado em espiras iguais, sempre lado a lado, igualmente espaçada entre si, como mostrará a figura mostrarei na figura no slide seguinte. Quando a bobina é percorrida por corrente, os campos magnéticos criados em cada uma das espiras que formam a solenoide se somam e o resultado final é idêntico ao campo magnético de um ímã permanente, que a gente já estudou, um ímã permanente em forma de barra. Pode-se observar que as linhas de campo são concentradas no interior da solenoide. Bom, uma solenoide, ou bobina longa, também chamada de bobina longa, é um condutor enrolado em hélice de espiras muito próximas em torno de um eixo. Então, solenoide é um dispositivo eletromecânico muito utilizado em válvulas, interruptores, seletores de posição, etc. Como complementação a essa aula, eu vou disponibilizar um vídeo no qual vocês poderão verificar o funcionamento, como é esse funcionamento na indústria, enfim. Certo? Como em todos os ímãs, o campo magnético de solenoide ativa possui um polo positivo e outro polo negativo, atraindo ou repelindo materiais sensíveis ao ímãs, como estudado anteriormente. Dessa maneira, o campo magnético faz mover o pistão para trás ou para frente. Então aqui a gente tem uma solenoide. O que é uma solenoide? Solenoide é um material ferromagnético. Nesse material ferromagnético eu tenho um condutor, que é um fio, que é enrolado nesse material. Então é enrolado espaçadamente nesse material. Eu vou só adiantando, para eu saber onde é o norte ou o sul dessa solenoide, eu uso a regra da mão direita. A gente estudou isso na última aula, na aula 2, que é a regra da mão direita. Eu vou pegar minha mão direita, vou colocar o polegar meu, o dedão, o polegar meu, no sentido da corrente. Então, vocês podem ver que na figura maior aí, a corrente está ascendente, está para cima. Então, eu coloquei o polegar no sentido da corrente e vou projetar para a mão. A palma da mão vai indicar para mim o polo norte da minha solenoide. Então a solenoide funciona como se fosse um ímã normal, como se fosse um ímã permanente. Só que a partir do momento que eu cortei a corrente dessa solenoide, a corrente que passa aí no fio, as propriedades relacionadas a ímã acabam, entendeu? Então, projetei o dedão no sentido da corrente, que nesse caso é ascendente, está à direita aí de vocês, para cima, ascendente para cima, enfim. Coloquei a palma da minha mão, vai projetar o polo norte, não se esqueçam disso. Então, a palma da minha mão projetou o polo norte. Então, as linhas de campo sempre saem do polo norte e vão para o polo sul. Tem um ímã permanente à direita, pequenininho aí, justamente para vocês lembrarem esse conceito. Então, as linhas de campo que a gente estudou nas aulas passadas lá, elas vão sair do polo norte e vão para o polo sul. Sempre do polo norte e vão para o polo sul. Tem um indicativo das setinhas aí, certo? Então, apareceu nos nossos exercícios, na nossa prova, apareceu a solenoide para eu saber qual o polo norte e o polo sul. Sempre a mão direita, coloco
dedão, o polegar no sentido da corrente, que é ascendente, e a minha palma da minha mão vai me mostrar onde que é o polo norte. Se, nesse caso, a direita aí da figura grande, eu vou ter à direita o polo norte, consequentemente o polo sul está à esquerda, entendeu? Então, eu quero que vocês gravem, quero que vocês entendam, na verdade, essa figura, a maior, e da aula 2, essa figura menorzinha aí, com o conceito, né, que as linhas de campo saem do polo norte, sempre saem do polo norte e vão para o polo sul, sempre do polo norte para o polo sul, ok? Então, precisamos lembrar de 2 pontos. Primeiro, a regra da mão direita. Então, o indicador meu, ou o polegar meu, vai no sentido da corrente, para determinar a linha, ou sentido, a linha, né? Enfim. E o segundo, que as linhas de campo sempre saem do polo norte e vão para o polo sul do ímã. Como falei, uma bobina ou solenoide longa é a mesma coisa, funciona como um ímã permanente, enquanto a corrente estiver percorrendo o fio, ok? Bom, agora vamos falar da densidade magnética. E como já abordamos nas aulas passadas, é o número de linhas de campo por unidade que permeiam o campo magnético. A gente vai fazer um exercício numérico, passo a passo, como eu fiz nas aulas passadas, para o entendimento melhor da fórmula no próximo slide, ok? Bom, aqui a gente tem um exercício de densidade magnética que a gente fez a aula passada e a gente estudou conceitos, mas eu vou fazer de novo, porque vai ser importante para vocês durante o curso, decorrer do curso, e também que vai cair na nossa avaliação e testes, enfim. Então, a gente tem uma solenoide que compreende 10.000 espiras por metro. Calcule a intensidade do vetor de indução magnética originado na região central pela passagem da corrente I igual a 0,4 amperes. Aí a gente tem nossa constante aí que 10π vezes 10 elevado a menos 7 Tesla metro dividido por ampere. Então vamos lá. Os dados nossos são: primeiro é a constante. A constante, como a gente viu lá no passado, o nome dessa constante é permeabilidade magnética do meio. Esse é me dado, não precisa decorar esse número não. Então, qual a unidade dessa constante? Tesla vezes metro sobre ampere, certo? Temos o N, o Nzão, né? O N maiúsculo, que é o número de espiras do solenoide. Lembrando, o solenoide é um substantivo masculino, então é do solenoide, ok? Então, a gente tem a quantidade de espiras. O que é espiras? A quantidade de voltas que eu dou. Então, eu pego um objeto ferromagnético, por exemplo, ou pode ser com núcleo de ar, não tem problema, e vou dando voltas com um fio nesse objeto. Não pego uma barra de ferro doce, por exemplo, vou dando voltas de fio com o fio nessa barra. Cada volta que eu dou, a gente chama de espira. Então, eu dei uma volta, uma espira, 2 espiras, 3 espiras, enfim. Dependendo onde que eu vou utilizar essa solenoide, eu tenho que ter muitas espiras. A espira está diretamente proporcional, cresce com a força magnética. Então, com o campo magnético. Então, aumentando a quantidade de espiras, mais influência magnética eu tenho no meu meio. Então, mais forte, vamos dizer assim, é meu ímã artificial, ok? O I, como eu falei para vocês, o I é corrente. Então, a corrente é 0,4. Qual a unidade de corrente, como eu falei para vocês? A unidade de corrente é ampere, sempre ampere, ok? Aí tem o L. O que é o L? O L é o comprimento desse solenoide nosso, que é 1 metro. Então, a gente tem a proporção aí, né? O L é 1 metro. Então, o exercício me falou que eu tenho 10.000 espiras para 1 metro. Então, consequentemente, se eu tenho 1 metro na minha solenoide, eu tenho 10.000 espiras, ok? E tem o B. O que é o B? O B é justamente o campo magnético, que é o que eu tô querendo calcular. Então,
a gente vê pela formulinha aí, B igual a constante nossa vezes N, que é o número de espiras, vezes I, dividido por L. Então, na penúltima linha ali, eu tenho justamente a substituição. Então, o B nosso, que é o vetor de indução magnética, ou o campo magnético nosso, é igual a constante, que é 10π vezes 10 elevado a menos 7, vezes N, que é o número de espiras, que é 10.000, vezes o I, que é 0,4 ampere. Tudo isso, eu não coloquei direito, mas tudo isso é dividido por 1. Por que por 1? 1 é o L, que é o tamanho do meu solenoide, certo? Então, lembrando de novo, o pessoal pode ter dúvida em relação a esse exercício, por quê? Ele deu que o meu solenoide é 1 metro. E a razão desse solenoide são 10.000 espiras para 1 metro. Se fossem 2 metros, seriam 20.000 espiras para 2 metros. Fazendo essa parte algébrica aí, eu vou ter B igual a 1,6π vezes 10 a menos 3. Qual a unidade de vetor indução magnética, campo magnético? Tesla, ok? Então, de novo, B é a densidade do campo magnético no centro da espira circular, então é dado em Tesla. Então, densidade de campo magnético, vetor indução magnética, tudo dado em Tesla. N é o número de espira do solenoide. I é a intensidade da corrente no condutor, que é dado em ampere. L é o comprimento longitudinal da solenoide, o comprimento da solenoide, que é dado em metros. E o μ aí, que é a constante, o último, aquela constante é a permeabilidade magnética do meio, que é dado em Tesla por metro dividido por ampere. Ok? Somente substituição de dados na fórmula. Como falei em aulas passadas, qualquer dúvida eu posso no fórum tirar dúvidas referente a essa aula, que é a aula 3, e se atentem às unidades a utilizar a substituição realizando as conversões necessárias. Ok? Bom, agora vamos estudar o conceito de eletroímã. O que é o eletroímã? Eletroímã é uma bobina enrolada em torno de um núcleo de material ferromagnético de alta permeabilidade. Então, a gente tem como exemplo o ferro doce. O ferro doce, por exemplo. Essa alta permeabilidade é feita para concentrar o campo magnético. E cessada a corrente, parei a corrente, ela perde a magnetização, pois o magnetismo residual é muito baixo. Bom, o eletroímã é um dispositivo que utiliza a corrente elétrica para gerar um campo magnético. Ela é semelhante como eu falei, né, semelhante ao ímã natural que é encontrado na natureza. Ele geralmente é construído aplicando um fio elétrico espiralado ao redor de um núcleo de ferro, aço, níquel, cobalto, enfim, ou outro material ferromagnético que a gente estudou na aula 1 lá. Quando o fio é submetido a uma tensão e o mesmo é percorrido por uma corrente elétrica que vai gerar um campo magnético, ok? Bom, nesses slides temos exemplos relativos à aplicação de eletroímã. Primeiro temos o guindaste eletroímã, que é utilizado no transporte, carregamento e descarregamento de materiais ferromagnéticos. Tem aplicação principalmente em ferro velho, portes, enfim. E segundo, temos a aplicação do princípio de eletroímã em fechaduras, que são fechaduras que a trava é realizada, né, pela força de atração provocado pelo efeito magnético. Bom, então temos aplicações de eletroímãs em diversos materiais, válvulas direcionais, direcionamento de trilho, sistema de segurança, etc. Ok? Bom, a gente tem um gráfico aí da curva de magnetização, ou curva de primeira magnetização. É um gráfico que é obtido experimentalmente, então tem que fazer os testes, que relaciona o fluxo magnético com a intensidade de corrente de excitação. Então esse gráfico relaciona diretamente a corrente, que a gente vê no gráfico ali, com o fluxo magnético gerado, certo? Temos nos dois próximos slides como funciona a influência do tipo de núcleo
na intensidade do fluxo magnético. Bom, uma bobina com núcleo de ar, o aumento da corrente na bobina provoca um aumento do fluxo magnético e, consequentemente, da indução magnética, que é o B maiúsculo. A relação entre indução magnética e na eixo das abscissas, que é a corrente, é linear. Ou seja, o aumento de B é diretamente proporcional, aumenta junto ao aumento de I. Com o núcleo de ar, como mostrado nas figuras, temos a relação entre o fluxo magnético, sempre o fluxo magnético, e a corrente de excitação, que é linear. Então é uma reta. O núcleo de ar pode ser definido como uma bobina sem preenchimento do núcleo. Então é só os fios enrolados sem preenchimento. No slide seguinte, vamos abordar o núcleo preenchido com material ferromagnético. Bom, introduzindo o núcleo de material ferromagnético no interior da bobina, o fluxo magnético toma valores muito maiores que com o núcleo de ar, ok? Então, para os mesmos valores de corrente I. Esse aumento do fluxo em relação à bobina com o núcleo de ar deve-se à contribuição dada pelos átomos que são, na realidade, pequenos ímãs. Então, esses átomos, ou pequenos ímãs, inicialmente desordenados, estão fora da órbita, estão desordenados, rodam e alinham-se segundo as linhas de força do campo magnético, produzido pela corrente. Ao alinhar-se, o fluxo que possuem soma-se ao fluxo inicial. Quanto maior foi o valor da corrente, então aumentei a corrente, maior vai ser o número de átomos que se alinham e maior o valor do fluxo total. À medida que a corrente aumenta, o número de átomos que restam para se alinhar é menor e por isso o fluxo não aumenta proporcionalmente relacionado à corrente. Após o aumento inicial linear do fluxo, a gente vê que o gráfico entrou numa zona de saturação. Saturação é o conceito tipo encharcado, tipo tem uma alta concentração. Então, quando todos os átomos estiverem alinhados, o aumento do fluxo com a corrente, né, elétrica volta a ser linear, dependendo apenas do valor da corrente, ok? Bom, a lei de Ampère, ela expressa a relação geral entre uma corrente elétrica e um condutor de qualquer forma e o campo magnético por ele produzido. Essa lei ela é válida para qualquer situação onde os condutores e os campos magnéticos são constantes e variantes no tempo e sem a presença de materiais magnéticos. Com o condutor retilíneo, a equação é a mesma que determina a densidade magnética em um dado ponto P, um ponto qualquer P no espaço, em torno do condutor retilíneo. Então, como vimos, sempre a passagem de corrente elétrica em um condutor gera um campo magnético. Então, corrente elétrica gera um campo magnético. A lei de Ampère é utilizada para realizar o cálculo da densidade magnética em um ponto em torno desse condutor retilíneo. Veremos no próximo slide um exemplo numérico para ser relacionado essa lei de Ampère. Aqui a gente tem outro exercício aí, tranquilo também, substituição dos dados. Então, o exercício é o quê? Suponha que temos um fio percorrido por uma corrente de intensidade igual a 5 A. Determine o campo magnético de um ponto situado a 2 centímetros do fio. Temos que as grandezas envolvidas no exemplo são. Então, como eu falei na primeira e segunda aula, toda vez que tiverem um exercício de matemática, nessa parte exata, matemática, física, o ideal é vocês pegarem os dados e colocarem no cantinho. Então, eu tenho lá. Então, fazendo a leitura do exercício de novo, eu vou vendo o que é dado para mim, quais são os dados que o exercício me deu. Então, suponha que temos um fio percorrido por uma corrente elétrica. Então, temos um condutor aqui, retilíneo, percorrido por uma corrente elétrica. Aí a gente tem o valor dessa corrente, que é 5 A. Então, peguei isso aqui e anotei 5 A do lado ali. Determine o campo magnético
em um ponto situado a 2 centímetros do fio. Aí vocês vão olhar, vão perceber que a distância foi dada em 2 centímetros. E usualmente a gente usa em metros. Então a gente já sabe que a gente vai ter que dar uma alterar, né, essa relação à unidade de centímetro para metro. Então temos que as grandezas envolvidas no exemplo, I igual a 5 ampere, que foi dado, e o R, que é a distância entre o condutor e o ponto que eu quero. Então eu tenho aqui 2 centímetros, e esses 2 centímetros eu tenho que transformar em mapa metro. Então de centímetro para metro eu sempre multiplico por 10 a menos 2, certo? Então eu tenho 1 centímetro, fazendo a conversão, por exemplo, 1 centímetro. 1 centímetro vai ser 1 vezes 10 a menos 2 metros. 2 centímetros, no nosso caso, vai ser 2 vezes 10 a menos 2 metros, ok? Então, com a formulinha nossa aí, B, que é o vetor campo magnético, o campo magnético, vai ser a constante vezes a corrente, vai ser a constante vezes I, dividido por 2π vezes R. Então a constante minha é dada, que é a permeabilidade magnética do meio, que é dado, que é sempre dado no exercício, que é 4π vezes 10 elevado a menos 7, vezes o I. O I, eu já falei para os senhores, que é a corrente. Então a corrente foi dada, que é 5 ampere, ok? Dividido 2π, que é da fórmula, vezes R. O R, que foi dado para mim, é 2 centímetros. Como eu falei, você tem que usar metros. Então, a conversão, 1 centímetro é 1 vezes 10 a menos 2. Então, fica mais fácil para vocês memorizarem. Então, toda vez que eu quiser transformar de centímetro para metro, eu multiplico por 10 elevado a menos 2. Ou divido por 100, ok? Então, para efeito de cálculo, é melhor multiplicar por 10 elevado a menos 2. Então, embaixo, 2π vezes o R. O R vai ser o quê? 2 vezes 10 elevado a menos 2. Então, eu tenho aqui em cima 4π vezes 10 elevado a menos 7 vezes 5, dividido por 2π vezes 2 vezes 10 elevado a menos 2. Então, eu cortei em cima e embaixo, 4π por 2π, simplifiquei, né? Então, 4π, o π com o π no numerador e no denominador, como são iguais, eu posso cortar. Eu estou fazendo uma relação algébrica aqui de multiplicação. Então, eu cortei. Aí eu vou ter 4 dividido por 2. Então, eu vou cortar o 2, vou ter 2. E tem o outro 2 aqui. Então, 4, 2 vezes 2. Então, cortei o 4, cortei o 2, cortei o 2. Resumindo, no numerador, na parte de cima, eu vou ter 5 vezes 10 elevado a menos 7, dividido por 1 vezes 10 elevado a menos 2, ok? Fazendo a divisão, eu vou ter 5 vezes 10 elevado a menos 7. Essa parte na última linha, essa parte pode gerar dúvidas. Então vou repassar ela de novo. Então 5 vezes 10 elevado a menos 7 dividido por 10 elevado a menos 2. Toda vez que está no denominador um numeral elevado a alguma coisa, ao passar por numerador novamente, ao passar esse numeral que está no denominador para o numerador, eu mudo o sinal do expoente. Então está 5 vezes 10 a menos 7 vezes 10 elevado, embaixo estava menos 2, em cima vai estar mais 2. Então, 5 vezes 10 a menos 7 vezes 10 elevado a 2. Faça a soma dos expoentes, vai ser 5 vezes 10 elevado a menos 5, Tesla. Então, de novo, vamos em relação às unidades e a correlação entre a fórmula e o que é pedido no exercício. Então, B é a densidade de campo magnético, ou campo magnético, é dado em Tesla, novamente. O R é a distância entre o centro do condutor e o ponto P considerado. Então, eu tenho um condutor e tenho um ponto P, um ponto qualquer no espaço, onde foi pedido o meu campo magnético, que aqui foi dado a distância, 2 centímetros. Lembrar que em metro, então eu tenho que fazer a conversão de centímetro para metro, já expliquei para vocês. O I é a intensidade da corrente no condutor,
é sempre dado em ampere. E o Mi aí, que é essa letra grega, é a permeabilidade magnética do meio, que é sempre dado em Tesla vezes metro dividido por ampere, ok? Bom, agora vamos discutir as características da força magnética, que são as forças que o campo magnético exerce sobre os corpos. A interação do campo com na verdade, a interação entre o campo magnético, que é originado pelas cargas em movimento, ok? Bom, então, força magnética são cargas elétricas em movimento. Então, toda vez que eu tenho carga elétrica em movimento, eu tenho corrente elétrica. Essa corrente elétrica cria um campo eletromagnético, como a gente viu. O que é visualizado, posso ver. Pois esse campo exerce uma força magnética na agulha de uma bússola. Então, exerce uma interferência aí na bússola, como a gente viu também. Então, quando cargas elétricas em movimento são inseridas em um campo magnético, há uma interação entre o campo e o campo originado pelas cargas em movimento. Então, existe uma interação, existe uma força, vamos dizer, um choque de forças nesse processo. Essa interação é manifestada por forças que agem na carga elétrica, denominadas forças eletromagnéticas. Um condutor percorrido por corrente elétrica dentro de um campo magnético sofre a ação de uma força eletromagnética. Bom, então, quando cargas elétricas em movimento são inseridas em um campo magnético, há uma interação entre o campo magnético e o campo originado pela carga em movimento. Okay? Então, tem uma interação em relação ao trabalho de força aí. Essa interação é manifestada por forças que agem na carga elétrica, denominadas forças magnéticas. Ok? Forças magnéticas num condutor retilíneo. Então, a força eletromagnética, para um condutor retilíneo colocado entre os polos de um ímã, em forma de ferradura, por exemplo, quando esse condutor for percorrido com uma força é exercida sobre ele. Essa força não age na direção dos polos do ímã, mas na direção perpendicular a linhas do campo magnético. Se o sentido da força for invertido, a direção da força continua a mesma, mas existe a inversão em relação ao sentido sobre o condutor. Ok? Então, nesse contexto, a gente tem que saber a regra da mão esquerda. Então, vamos relembrar inicialmente vamos relembrar a regra da mão direita. Como estudamos, a regra da mão direita nos mostra o sentido do campo magnético próximo a um condutor por onde passa uma corrente elétrica. Então, o polegar sempre é colocado no sentido da corrente elétrica e a palma da mão, então, o sentido da palma da mão, ela vai indicar o campo magnético. Então, o polegar, sentido da corrente, e a palma da mão, o campo magnético. Na regra da mão esquerda, então, regra da mão direita, vou ensinar a regra da mão esquerda para vocês. Então, na regra da mão esquerda, o polegar indica o sentido da força. O indicador vai indicar o campo magnético e o dedo médio o sentido da corrente elétrica. Então, no próximo slide, vou mostrar uma figura que vai facilitar esse processo de compreensão. Ok? Bom, o que a gente tem aqui? A gente tem à direita de vocês, tem um polo positivo e negativo. Esse polo positivo e negativo é uma pilha. É uma fonte de tensão, uma fonte de tensão que vai ser uma fonte de corrente para mim nesse circuito aí. Então, eu tenho um condutor retilíneo, um pedaço de fio. Então, tem uma pilha, tem um pedaço de fio que eu arrumei, que vai passar aí nesse sistema, nesse circuitinho meu aí. Só que esse fio podia passar em qualquer lugar. Ele está passando entre um ímã em forma de U, certo? Forma de ferradura, forma de U no meu sistema ali, certo? Então, inicialmente vamos analisar em relação à fonte, que a gente chama de fonte a pilha. Então, tem uma pilha normal. A corrente elétrica, vocês vão aprender em outras disciplinas relacionadas à corrente, mas a corrente elétrica, ela tem a tendência, ela sai do polo positivo, percorre o meu circuito e vai para o polo negativo. Então,
tem aí o I. Na apostila, a gente tem isso mais detalhado. Tudo que eu falo aqui tem na apostila. Na verdade, a aula é baseada na sua apostila. Então, essa corrente sai do polo positivo, passa no ímã e chega no polo negativo. Ok? Então, tem uma pilha minha aí. Aí vamos à esquerda. A gente tem um ímã. O ímã, como eu falei para vocês, o ímã vai as linhas de campo, que a gente estudou lá na segunda aula. A linha de campo sempre sai do norte e vai para o sul. No início nessa aula eu frisei de novo. Sempre sai do norte e vai para o sul, certo? Aí, como eu acabei de falar para vocês, se eu tenho um fio que ele é percorrido por uma carga elétrica em movimento, que a gente chama de corrente, que passa no meio de um campo eletromagnético, se eu tenho esse fio passando, eu tenho interação da força magnética exercida pelo fio em si, pela carga elétrica em movimento e pelo ímã, que tem a força elétrica. Então tem vamos dizer que uma interação, uma briga entre as duas forças. Nessa briga entre as duas forças, essa interação entre as duas forças, eu vou ter uma força resultante, certo? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão usar a regra da mão esquerda, certo? A regra da mão direita, a gente viu que é justamente para encontrar o polo. Então, eu vou colocar o polegar meu no sentido da corrente, a palma da mão vai ser o polo norte, da onde saem as linhas de campo. A regra da mão esquerda, eu vou utilizar o polegar, o indicador e o dedo médio, certo? O polegar meu vai ser justamente para encontrar a força, que é o que eu estou precisando no meu exercício. Então, eu não sei onde está a força. O indicador meu ele aponta no sentido da linha de campo. Então, no ímã, as linhas de campo estão saindo sempre do norte para o sul. Então, eu vou ter essa indicação pelo indicador meu. Então, sempre saindo do norte e indo para o sul. A corrente elétrica, ela está passando no meio, está perpendicular com ângulo 90 graus, no meio do meu ímã. Então, o dedo médio meu vai indicar a direção, né, dessa corrente elétrica. Então, o polegar meu, nesse momento, está para baixo. Com isso, a força magnética, o sentido da força magnética é para baixo, ok? Então, explicando mais uma vez, né? Então, o polegar meu indica o sentido da força magnética, que é esse vetorzinho vermelho aí para baixo. O indicador, ele indica o campo magnético, então sempre saindo do norte para o sul, então coloco na direção sempre do norte para o sul, da sua esquerda para a sua direita. E a corrente elétrica, que é o dedo médio, ele está no sentido entrando na folha, entrando no vídeo aí. Então tá passando perpendicularmente, entrando no vídeo, certo? Então com isso, eu olho pro polegar. O polegar meu está indicado para baixo. Então a força magnética nesse caso desse circuito em si, ela tá para baixo. Então o que é a força magnética? É a interação, que é a força resultante entre o campo magnético e a força que é desprendida, que é exercida pelas cargas elétricas em movimento. Então, eu tenho, de onde que vem as cargas? Vem dessa fonte minha, dessa pilha minha, sempre no sentido positivo, indo para o sentido negativo. Então, utilizando a regra da mão esquerda, encontramos o sentido da força magnética. Então, está no sentido descendente, ou para baixo. No próximo slide, eu vou mostrar um exemplo como a corrente está no sentido oposto do primeiro. Bom, aqui é a mesma coisa, só que eu inverti a corrente do circuito, ok? Então, a mesma coisa, vocês vão pegar a mão esquerda, vou colocar o polegar, na verdade, essa força eu vou achar, então o polegar fica parado, não vai me apontar nada ainda. Aí eu vou para o indicador. O indicador é o sentido do campo magnético. Para onde que está o campo magnético nesse exemplo nosso? Tá da esquerda para a direita, certo? Então eu coloquei da esquerda para a direita. A corrente elétrica,
ela está como se estivesse saindo do plano nosso de visão. Então tá saindo da folha, está saindo do vídeo. Então, com isso, o polegar meu está direcionado para cima, certo? Lembrando que eu vou mostrar para vocês o ideal, tem na apostila também, mas entre o polegar e o indicador e dedo médio, sempre 90 graus, certo? No exercício, na apostila tem um exemplo em relação ao posicionamento, enfim, mas sempre 90 graus. Então tem o polegar, o indicador, o dedo médio. Polegar é o sentido da força que eu quero, o indicador é o campo magnético, sempre saindo do norte e indo para o sul, e a corrente elétrica, que me é dada no exercício, está no sentido, está saindo do plano, saindo do vídeo, saindo da folha, vamos dizer assim, ok? A gente tem que saber também, como eu falei, na pilha, na minha pilha ali, na minha bateria, ou na minha fonte de tensão, a gente tem dois polos, positivo e negativo. A corrente, ela sai do positivo e vai para o negativo, certo? Então, saindo do positivo, indo para o negativo, a diferença desse slide para o slide anterior é porque eu inverti a posição da pilha. No anterior estava positivo e negativo, agora está negativo e positivo, da esquerda para a direita, certo? Então, invertendo a posição da pilha, eu inverto o direcionamento da corrente elétrica. Invertendo o direcionamento da corrente elétrica, consequentemente, eu vou inverter a força, o sentido da força eletromagnética do meu circuitinho. Ok? Então, utilizando a regra da mão esquerda, encontramos que o sentido da força magnética é ascendente, ou para cima. Ok? Assim, um condutor percorrido por corrente elétrica submetido a um campo magnético sofre a ação de uma força eletromagnética, que a gente acabou de estudar como encontrar ela. Se aumentarmos a intensidade da corrente, aumentaremos a intensidade da força F, exercida sobre o condutor. Da mesma forma, um campo magnético mais intenso, uma maior densidade, uma maior intensidade, o maior valor numérico de B, que é o campo magnético, provoca uma intensidade de força maior. Também pode ser comprovado, né, que o comprimento L ativo nos condutores atingidos pela linha de campo, se ele for maior é a intensidade da força sobre o sistema é maior também, ok? Bom, então dizemos que para aumentar a força magnética, podemos alterar uma das seguintes características. Você pode aumentar a intensidade da corrente elétrica, você pode aumentar a intensidade, o valor numérico relacionado ao campo magnético, ou você pode aumentar o comprimento do fio, ok? A gente tem dois condutores próximos, paralelos, um do lado do outro, ok? Então, quando dois condutores próximos e paralelos são percorridos por corrente elétrica, surge uma força devido à interação entre os campos magnéticos por ele gerado. Essa força poderá ser de atração ou de repulsão, conforme os sentidos dos condutores, das correntes em si, das cargas elétricas nos condutores. Aplicando a regra da mão esquerda, é possível verificar que a força é de atração quando os condutores são percorridos por corrente elétrica de mesmo sentido, e de repulsão quando os condutores, né, são percorridos por corrente elétrica de sentido contrário. Bom, então temos dois condutores paralelos, um do lado do outro, eu vou mostrar para vocês. Por serem condutores, é criada uma força magnética entre os fios. Então no slide seguinte eu vou mostrar como achar esse vetor força magnética. Aqui a gente tem a força eletromagnética de condutores em paralelos. Então, imaginem vocês que eu tenho dois fios, dois condutores, que eles estão saindo, o sentido da corrente elétrica, da carga elétrica, está indo da esquerda para a direita.
Então, vocês podem ver do lado direito seus aí, o I1 e o I2, certo? O I1, o I2 são o sentido da corrente da carga elétrica, o sentido da corrente elétrica no condutor, nesse primeiro condutor. A gente chamou o condutor 1. E embaixo a gente tem o condutor 2. Também tem o mesmo sentido em relação à corrente, da esquerda para a direita. Bom, a gente usa a regra da mão direita. Então, usando a regra da mão direita, a gente vai ver que o campo magnético, então colocando o polegar no sentido da corrente, a palma da mão vai nos mostrar o sentido do campo magnético. Então, o campo magnético aí, do condutor 1, ele está entrando no plano, então ele está entrando no vídeo. E do outro lado, em cima, então embaixo, o I, ele está entrando no plano, ele vai rotacionar em relação a esse condutor, do outro lado ele vai sair, então está saindo do plano. O condutor I2, a mesma coisa, então eu coloco o polegar meu no sentido da corrente, coloquei o polegar meu no sentido da corrente, na parte de baixo do condutor 2, eu vou ter a palma da minha mão indicando que o campo magnético está entrando no vídeo, entrando no plano. Então vou rotacionar, do outro lado ele vai estar saindo. Então são espiras, são um campo magnético circular, que circunda o meu condutor I2. O meu condutor 2 que tem a corrente I2, certo? Então, nesse sentido, vocês vão, aí já usaram a regra da mão direita, vão usar a regra da mão esquerda. Na regra da mão esquerda, vocês vão achar que a força magnética entre os dois, sempre, no caso, se a corrente estiver no mesmo sentido, então a corrente elétrica no meu condutor sempre está da esquerda, nesse caso, vai estar da esquerda para a direita. Eu vou mostrar um caso que estão em sentidos contrários, mas está no mesmo sentido. Sempre a força magnética vai ser de repulsão. O sentido dela, na verdade, a interação, a força resultante dela vai ser de repulsão. Então, a tendência dos condutores é se afastarem um do outro, certo? Então, disso vocês vão ver em circuitos elétricos, enfim, então disciplinas do curso, que por isso, quando é feito projetos elétricos, a tendência é você colocar condutores de um espaçamento entre condutores no mesmo sentido, somente por causa disso, porque existe uma força de repulsão entre os dois condutores, certo? Então, nesse exemplo, vocês vão usar a regra da mão direita para achar o campo, certo? E a regra da mão esquerda para achar o sentido da força magnética. Mas, resumindo, vamos dizer assim, sempre, se os condutores tiverem a corrente no mesmo sentido, a força vai ser de repulsão entre os dois condutores. Ok? Aí a gente vai para o slide 19. A diferença entre o slide 18 e o slide 19 no slide 19, o sentido da corrente um é oposto da outra. Então vocês veem do lado direito aí em azul. Então o I1 está da esquerda para a direita e o I2 está da direita para a esquerda, certo? Aí vocês vão usar a regra da mão direita. A regra da mão direita vai ser, vocês vão achar o sentido do campo magnético. Então, o polegar no sentido da corrente e a palma da mão vai ser o sentido do campo magnético. Então, o polegar no sentido da corrente, a palma da mão no sentido magnético. Para o primeiro condutor, o campo magnético vai estar entrando no plano. Para o segundo condutor, o primeiro condutor, o campo magnético vai estar entrando no plano, na parte de baixo e saindo da parte de cima. No segundo condutor, no condutor da parte de baixo, o campo magnético vai estar entrando na parte superior, nessa parte de cima aí do condutor, e saindo da parte de baixo. Como é um fio, um condutor retilíneo, são círculos.
Então, o campo magnético vai representar círculos no meu sistema. E usando a regra da mão esquerda, eu vou ver, colocando o polegar no sentido. O polegar vai indicar o sentido da força magnética. O indicador eu vou colocar no sentido do campo magnético, eu encontrei com a regra da mão direita. E o dedo médio é o sentido da corrente. Então, fazendo isso para os dois condutores, eu vou ter que o condutor de cima, a força magnética está no sentido ascendente para cima, né? E a força magnética embaixo, no condutor de baixo, está para baixo. Então eu tenho uma força de repulsão entre os dois condutores, ok? Então, resumindo também, se eu tiver condutores com corrente elétrica em sentidos opostos, eu vou ter uma repulsão entre os condutores. Então, no primeiro lá, estava no mesmo sentido a corrente, então todas estavam indo da esquerda, as duas estão indo da esquerda para a direita, eu vou ter atração. Nesse caso, o condutor 1 está da esquerda para a direita, a corrente está no sentido da esquerda para a direita, e o condutor 2 está da direita para a esquerda. Consequentemente, eu vou ter repulsão entre os dois condutores. Ok? Bom, agora vamos para slide 20, que é a parte de Faraday. Então, a gente tem um inventor, na verdade, era um escritor e fazia experiência nessa parte elétrica. Michel Faraday nasceu em 1791 e faleceu em 1867. Ele fez algumas experiências. Ele é um cientista. E em algumas experiências, Faraday percebeu que ao introduzir um ímã em uma bobina, essa acusava a presença de corrente elétrica na mesma. Então, introduzir um ímã na bobina apresentava corrente elétrica. Esse fenômeno foi caracterizado qualitativamente e quantitativamente e deu a origem à lei de indução de Faraday. Bom, no próximo slide a gente vai visualizar como foi montada a experiência de Faraday para finalizar essa aula. Então, vamos para esse slide também de extrema importância em relação à parte de indução eletromagnética. O que esse slide nos mostra? Bom, então, aí da esquerda para a direita a gente estudou nessa aula que a gente tem uma bobina. De novo, o que é uma bobina? A gente tem um objeto ferromagnético, peguei um fio e enrolei desse objeto ferromagnético. Então, vamos adotar com uma barra de aço doce, de ferro doce, certo? Então, na verdade, ferro doce, a propriedade ferromagnética dele é menor. Então, ferro doce a propriedade é maior. Então, peguei uma barra de ferro, qualquer, ferro doce, peguei um fio e enrolei esse fio igualmente espaçado nessa barra, ok? Tá. Aí eu liguei as extremidades desse fio nesse equipamento. Tem um equipamentozinho aí que a gente chama de amperímetro. Por que amperímetro? Lembra lá? Ampere é a medida de corrente. Então, amperímetro é o equipamento que mede corrente. Então, existe amperímetro, existe voltímetro, existe watímetro. Então, existe um equipamento chamado multímetro, que com ele você pode fazer a leitura de diversas unidades. Então, você faz a leitura de corrente, resistência, tensão, potência, enfim. Potência ativa, reativa, Então, peguei um multímetro, que é esse equipamento completo meu, coloquei ali e liguei os fios, né, nesse equipamento. Então, nesse caso aqui, esse equipamento vai medir para mim a corrente, certo? Aí, o Faraday, o que ele fez na experiência dele? Então, eu peguei a bobina, ele fez uma bobina lá, ele sabia da propriedade, da propriedade magnética Na verdade, ele tinha descoberto, né, essa propriedade magnética. Quando eu pego um fio, faço uma bobina com ele, pego um fio, enrolo numa barra ferromagnética.
e ligou em um equipamento, somente para medir essa corrente minha, certo? E a direita aí, nessa primeira parte da direita, eu vou ter um ímã normal, um ímã encontrado na natureza, normal, certo? Tá, então inicialmente eu tenho uma corrente nula. Então, no A aí, o ímã parado não induz corrente elétrica. Aí vamos à direita, nessa figura do meio, certo? A gente tem a bobina. Nessa bobina, o ímã, ele inicialmente estava parado, agora ele está se aproximando do polo, certo? Então o ímã está em movimento. Se o ímã começar a estar em movimento, a gente vê na figura aí, ó, em relação ao amperímetro, o ponteiro do amperímetro, que antes o I estava igual a zero, estava no meio, começou a se mexer, certo? Então, começando a se mexer, a gente viu que teve uma indução eletromagnética nessa bobina minha. Com essa indução eletromagnética, eu vou ter uma corrente elétrica. Isso foi o que o Faraday descobriu. Aí eu vou ver, aí, né, para essa bobina, para revisar o início dessa aula, usando a regra da mão direita, a gente vai ter que a corrente ela está no sentido ascendente. Então tem um vetor aí, ó, tem a corrente I, ela está subindo. Então, colocando o polegar no sentido da corrente, a palma da mão vai projetar o norte da minha bobina. Então, o norte vai estar à direita e o sul vai estar à esquerda. A gente sabe que o norte com o norte, então o norte da bobina, os dois polos norte, tanto da bobina quanto do ímã, tem a tendência a se afastar, certo? Então, polos iguais têm a tendência a se afastar. Então, o ímã ele se aproximou da bobina. Se aproximando da bobina, eu tenho uma corrente elétrica, tenho a indução da corrente elétrica no meu sistema. Aí a gente vai para o penúltimo, figura aí, desse conjunto de três, à direita. Então, esse ímã, ele está se afastando da bobina agora. Então, o movimento dele é de afastamento. Se ele está afastando, a corrente elétrica na seção B aí, estava no sentido ascendente, de baixo para cima. Agora a corrente elétrica está no sentido descendente, de cima para baixo. Então o ímã está se afastando, foi criado nessa bobina uma corrente elétrica, certo? A gente vê pelo ponteiro do amperímetro aí. Como falei, amperímetro é o equipamento que mede corrente. Então, ao se afastar um ímã permanente de uma bobina, foi criada uma corrente elétrica. Então, a experiência do Faraday foi justamente essa. Ele pegou uma bobina, pegou um ímã permanente, um ímã encontrado na natureza, pegou uma bobina e ligou as extremidades da fiação desse fio que passa na bobina e um equipamento que mede essa corrente elétrica, certo? Então, inicialmente, os dois estão parados. Se os dois estão parados, não tem indução eletromagnética nenhuma, então não tem corrente elétrica. No B, o ímã está se aproximando da bobina. Então, o ímã se aproximando da bobina vai gerar uma corrente. A corrente no sentido ascendente, de baixo para cima. E no item C, ele descobriu que esse ímã permanente, se afastando dessa bobina, vai criar uma corrente elétrica no sentido descendente. Então, a corrente vai criar uma corrente elétrica no sentido descendente. Então, o ímã está se afastando. E embaixo, a gente tem a mesma coisa, então temos um perímetro, aí colocou uma bobina. Essa bobina aqui não tem a parte interna dele. A gente fala que o núcleo, que é a parte interna, ele é de ar. Então não tem o objeto ferromagnético aí. A experiência de Faraday foi exatamente essa figura de baixo. Então tem o equipamento, tem a bobina que não tem nada, não tem o objeto ferromagnético, tem o ímã. Então ele fez as espiras, colocou sobre uma mesa, colocou o equipamento que mensura para mim essa corrente e foi afastando e aproximando e afastando o ímã desse equipamento. Ele foi vendo que à medida que eu vou afastando, tendo movimento tanto de aproximação como de afastamento desse ímã permanente nessa bobina,
vai me gerando corrente elétrica nesse sistema. Então aproximei o ímã, afastei o ímã, aproximei o ímã, afastei o ímã, tendo movimento próximo dessa bobina, eu vou ter corrente elétrica no meu sistema, certo? E o estudo de Faraday, ele nos fez, que hoje, na verdade, isso é utilizado em diversos equipamentos e numa coisa, é possível funcionamento do cartão de crédito, certo? Então, a partir do momento que eu passo o cartão no equipamento de leitura, vai me gerar uma corrente. Então, eu estou passando um ímã, que é uma parte magnética, a tarja magnética, e um equipamento de recepção. Então, tendo movimento de uma tarja magnética, do material que tem a propriedade magnética próximo a outro, eu vou ter a geração de uma corrente elétrica. Essa corrente elétrica que é mensurada, que é importante para a gente nessa parte, no eletromagnetismo. Então, para resumir, a bobina e um ímã permanente. A bobina, eu ligo ela num equipamento que vai me mensurar a parte corrente, e o ímã permanente eu vou atraindo, eu vou aproximando e afastando esse ímã dessa bobina. Com isso, eu gero corrente elétrica. Essa foi a experiência de Faraday, ok? Bom, essa experiência de Faraday nos fez, obviamente com alguns avanços, né? Nos fez descobrir ou construir, na verdade, o motor elétrico. Então, a gente tem um motor elétrico, como vocês podem ver na figura. Motor elétrico é uma máquina destinada a converter energia elétrica em energia mecânica. Então, pega energia elétrica e faz a conversão em energia mecânica. É o mais utilizado de todos os motores, é o elétrico, pois combina facilidade de transporte, economia, baixo custo, a limpeza e a simplicidade de comando. São máquinas de construção, de fácil construção e de fácil adaptação em qualquer tipo de carga. Bom, o funcionamento do motor elétrico ele é baseado principalmente em eletromagnetismo, mediante os quais condutores situados no campo magnético e atravessados por corrente elétrica sofrem a ação da força mecânica que a gente chama de força de torque, que é a força magnética lá. Então o torque movimenta o rotor e consequentemente o eixo. Bom, com essa explicação, terminamos nossa aula 3, a parte da matéria relacionada ao eletromagnetismo. Então na próxima aula iremos falar sobre transformadores para encerrar a nossa disciplina. Então muito obrigado e até a próxima aula.